lá e consultam lá na cidade tal com o Dr. Fausto. Aí, Dr. Celso, a gente veio aqui porque o Dr. Fausto disse que tem que fazer isso, o que o senhor acha? Olha a responsabilidade, né? Então, na época em que o Grêmio foi campeão do mundo, da sacada da Casa Estudante, eu vi o Renato passando em cima da casa do caminhão do bombeiro. Olá pessoal, mais um episódio do Tempo Todo em parceria com a Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing. E nessa semana trazemos o Dr. Celso da Silva Melo, clínico geral, com formação em cirurgia geral, também médico do trabalho. Um velho, esse velho vou colocar entre aspas, conhecido dos tempos da Casa do Estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Prazer recebê-lo, Celso. Bom dia. Prazer é meu, Fausto, poder conversar contigo, poder falar sobre a nossa história, que realmente é longa, né, Fausto? A gente começou, não me lembro exatamente quando, mas na Casa Estudante tivemos fortes emoções, fortes relações, em termos... Década de 80, início da década de 80, 81, 82, por aí. Por aí, exatamente. Eu ingressei na Casa Estudante, acho que foi em 81, 82. Eu entrei em março de 81. Então, eu acho que eu já estava na Casa Já estava, Estudante. Quarto 728, o teu. 728. O meu era o 717. O que achou? Casa de Estudante Universitário da URGS. Na João Pessoa. Na João Pessoa. Muito RU. RU, eu gostava de quinta-feira, eu sempre comento isso, que era bife de fígado, e aí sobrava muito bife de fígado, ninguém queria bife de fígado, eu me servia à vontade no bife de fígado. Eu não me lembro qual era o dia, mas tinha um que era um bolinho de carne, o bolinho que matou Jacó, né? Sim. Carne moída aqui. Carne moída, né? De vez em quando tinha uma chuletinha. Às vezes era melhor, né? Então, mas é tudo... Muita Casa Estudante, é verdade. Bons tempos, Fausto. Excelente. A gente cresceu muito ali, né? Aprender a valorizar essa coisa tão significativa que é o lugar onde você fica, né? Eu não sei como é que está isso hoje lá, tem tido notícia? Ela continua, de vez em quando eu passo na frente, quando eu vou a Porto Alegre, passo lá e vejo, né? Assim, dá muita saudade, sinceramente dá muita saudade, mas hoje eles mudaram a entrada ali, continua do mesmo jeito, tudo pichado. O RU tem embaixo? O RU continua embaixo, sim. Né? Mas o acesso me parece que é por portaria remota agora, porque a porta não é aberta mais, é uma porta fechada, enfim, mas é uma lembrança importante da Casa Estudante, né? Entre tantas, é a época em que o Grêmio foi campeão do mundo. Da sacada da Casa Estudante eu vi o Renato passando em cima da casa do caminhão do bombeiro. 83, eu não estava mais lá, 83 já estava. Isso me marcou muito, né? Desfilando na João Pessoa. O que achou? Muito legal. Celso, o Tempo Todo, o canal O Tempo Todo, ele traz convidados aqui de diversas, vou usar o termo, matizes, mas ele tem assim uma veia bastante voltada para o esporte. Esporte na tua vida, teve onde começou? Não teve assim uma linha de esporte na minha vida, né? Eu fazia assim como entre amigos, entre parceiros, né? Nunca tive participação efetiva no esporte como praticante, né? Estudava no CAP, aí a gente ia jogar bola no Campo do Gaúcho, depois da aula de Educação Física, ia para lá, fazia isso. Lá no Progresso, onde a gente morava, né, então fazia algum futebol. O meu sogro, finado sogro, Vardo, né, jogava muita bola no Progresso, então algumas vezes eu fiz partidas assim, eventuais, mas nunca tive participação efetiva do esporte. O teu pai, que foi um corredor de rústica, enfim, seu Paul da Rosa Melo, maratonista, inclusive leva o nome da maratona no final do ano aqui em Ijuí, com aquela veraneio, levando aqueles times de futebol para fora, você não acompanhava de vez em quando? Sim, acompanhava o seu Paul. Levou muitos times de futebol ali, especialmente o Progresso. Sim. Né? Em algumas situações onde ele não podia ir, a gente ia dirigindo a veraneio, né?
lotava, tinha gente por dentro e por fora na veraneia, e levava para jogar futebol em toda a região aqui. Porque eu não sei se ainda existe hoje, os clubes citadinos, vamos jogar com um time lá se desloca de ônibus normalmente, ou van. Isso, então assim, fazia esses amistosos assim, e aí então não sabia como é que se deslocava, então o filho do papai era um dos que levava esse pessoal para jogar. Isso é uma lembrança que é muito legal isso, né? Porque o seu Paulo ficou conhecido, além da rústica, enfim, das corridas que ele fazia, por esse trabalho, né? Então, e ainda mais o Progresso ali do bairro Progresso, um time tradicional, um forte time, de hoje não existe mais, né? Exatamente. Ele participou muito isso, efetivamente, assim, era uma pessoa muito sociável, tinha muitas relações na sociedade, né? E aí ele começou a praticar a corrida com 55 anos, quando ele se aposentou, né? Então ele foi viver, e aí a cada momento ele foi aprimorando mais, e foi participando e coletando medalhas, e participando foi destaque. E região, e foi indo, né? Corria essas corridinhas aí, maratonas, inclusive, em Rio Grande tem uma maratona muito interessante. Na praia? Na praia, até um tanto de corrida, depois tem praia, então assim, e ele fez isso várias vezes, né? Então se destacou muito nesse sentido, né? E aí, em homenagem a ele, inclusive, eu acho que o prefeito nomeou esta corrida em Juí, Rústica Paul da Rosa Mello. Né? Aqui a gente fica muito orgulhoso por isso e pela história do final do papai, em incentivar o esporte, a corrida. Né? Até eu estou na promessa de fazer isso também, né? Mas bem devagar, até porque a gente ainda está muito envolvido ainda. Hoje a gente pratica basicamente natação. Eu faço natação, esporte. 2 a 3 vezes por semana, religiosamente a gente faz isso. Dizem então, os fisiologistas, o esporte mais completo, né? Olha, eu posso te dizer assim, até por fazer isso, que a tua condição física é diferente. Né? Todo mundo sempre diz, e aí fisiologicamente falando, que o coração é a coisa mais importante. E o coração é importante, mas nós temos um coração e temos 2 pulmões. Porque a coisa mais importante na saúde da pessoa é a respiração. A primeira coisa que você faz quando nasce é respirar. A última coisa que você faz quando morre é deixar de respirar. Então, a natação te dá uma qualificação respiratória assim, extraordinária, e eu vivencio isso. Se, por exemplo, eu for caminhar ou fazer uma atividade onde vai exigir as pernas, me faltam as pernas, mas não me falta a respiração. Isso é extremamente importante. E, de novo, assim, a qualidade respiratória das pessoas é saúde. Você, como médico, atendendo diariamente, fazendo plantão em hospitais, o que você percebe naqueles teus pacientes que chegam? A maioria pratica algum tipo de exercício, a maioria não pratica exercício? É muito variável, Fausto. As pessoas, por envolverem-se no dia a dia, né, na corrida através da conquista de bens materiais econômicos, alegam não ter tempo para a realização de atividades físicas. Veja bem, a minha atividade é de carteiro, ou de caminhar, ou de fazer... Isso é um movimento relacionado com a atividade. Quando se fala em exercício físico, é aquela atividade na qual você está premiando o teu corpo. Você está fazendo um exercício de complemento da tua atividade. Então, eu diria assim que muitas poucas pessoas têm uma atividade regular. Tem. E aí, uma outra coisa importante, as mulheres se preocupam muito com isso e realizam atividades físicas regularmente. Os homens, alguns. Por quê? Porque estão envolvidos econômica e financeiramente, pelo seu dia a dia, pelo seu estresse, etc. Tanto isso é verdade que as doenças atingem mais aos homens do que as mulheres. E a medicina, Celso, começou onde na tua vida? Quando é que foi o despertar? É interessante isso, né? A gente agradece sempre a Deus, que eu acredito muito em Deus, né, nessa fé divina, e isso me deu muita força para poder chegar onde estou hoje e continuar trabalhando. Na escola, por esse privilégio, eu sempre fui um aluno que sempre me destaquei, assim, por interesse, por qualificação. Eu era primeiro, eu era o segundo aluno da turma e tal, né? Então eu comecei estudando lá no tempo do IMERAB, certo, que hoje é IMEAB, fiz até a 4ª série, depois eu fiz um ano no Juizinho. Aí, na época, tinha o exame de admissão. Sim. Né?
Aí eu fiz a minha admissão e acabei indo estudar no CAP, né? Por influência de amigos da família, a gente conseguiu uma bolsa na prefeitura municipal, uma bolsa de estudo, então fui financiado pelo município. E aí, por curiosidade, assim, a cada final de ano, e no CAP acho que foram 4 anos, eu tinha que prestar uma espécie de serviço para retribuir isso na prefeitura. E ali eles me colocavam no setor alternado para auxiliar algumas coisas assim. E no CAP, em função justamente dessa facilidade no conhecimento, houve esse despertar para fazer a medicina, né? Eu tive bons colegas que me influenciaram muito no aprendizado, na condução de como estudar, de como aprender as coisas, né? Entre esses eu destaco em especial Enio Luiz Carlini. Ele era de Juricaba, hoje ele mora em Mato Grosso, né? Uma pessoa que foi muito importante nisso. E aí depois eu fiz o meu 2º grau no Ruizão à noite, né? Aí precisava trabalhar. E aí, então, as coisas foram se adequando a isso. E aí, em um determinado momento, eu resolvi ir a Porto Alegre, porque eu queria ser médico. E primeiro vestibular, passou? Chegou a fazer cursinho lá? Fiz cursinho. O primeiro vestibular eu não passei, fiz em Santa Maria. Isso. Aí depois eu fui a Porto Alegre, né? Disse para minha família que eu ia estudar. Me lembro, é uma curiosidade, assim, eu saí com R$4.000 na época no Bom Hospício. Eu não sei lá, um salário mínimo, talvez, e vou estudar. Alguns riram, outros fizeram chacota, vou embora. E fui. Com a cara e a coragem, como se diz. Com a cara e a coragem, como se diz, né? E aí sim, aí eu tive que fazer cursinho, eu tive que trabalhar. Trabalhei no Banco Maisonave durante 1 ano. Então, eu trabalhava de dia e fazia cursinho no IPV. IPV. Acho que tinha na Salgado Filho, né? Acho que era... Eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que esse, o Edson de Oliveira, era professor, isso, não era? Exatamente. Professor de português. Era o professor e diretor. E diretor, exatamente. Na Salgado Filho, né? E aí eu não passei, porque eu trabalhava de dia, chegava no cursinho e dormia no cursinho, cansado. Aí no ano seguinte eu disse, agora eu tenho que resolver. E aí então eu fui... Aí houve a formação do unificado na época, professor Regis, professora... Sérgio, Marcão, Sérgio, Enio Kaufmann, Enio acabou de falecer, agora foi um professor, todos eles, né? Aí, então, eu fui lá e conversei com eles, e eles falaram, nós podemos te dar uma bolsa de estudo para você fazer o cursinho, e aí você presta um serviço, trabalha. Digo, tá, fechado. Feito. E aí, então, eu trabalhava no cursinho, um turno, e fazia o cursinho, de manhã, trabalhava de noite, estudava de tarde. E aí eu passei. Já era na Alberto Bins ali, unificado? Era na Alberto Bins, isso, ali que começou. Do lado da igreja, acho que é São José. Igreja São José, na frente do Plaza São Rafael. Isso. Ali, então, a gente... eu comecei como pedindo carteirinha na portaria dos alunos e acabei como revisor dos livros do unificado, né? Olha. E aí, no final do ano, então, prestando vestibular, eu passei na URGS, que é onde eu podia estudar, né? Sim. Família sem condições financeiras, eu também não tinha condições. E ali, então, eu fiz meu curso na Faculdade de Medicina da URGS, com muito orgulho. E o curso, e também depois aí nós já falamos sobre isso, sobre a Casa do Estudante, o curso da URGS é um dos cursos, além de tem também a Faculdade de Ciências da Saúde, no caso, que é um braço, católica, né? Era católica, Faculdade Católica. Mas a URGS tem uma escola, aquele prédio assim, antigão, hoje pintado na cor original, dizem, né? Mas uma faculdade, um espetáculo de faculdade. Sem dúvida. Ainda continua, se não é a melhor, uma das melhores na América do Sul, Faculdade de Medicina da URGS, né? Se diferenciou sempre. E era muito difícil passar, Fausto, na Faculdade de Medicina. Eu lembro na época, assim, que a gente concorria com 43 por 1, 43, 44 vagas por 1. E com aquele diferencial, assim, concorrer na URGS não era com qualquer um, era... Não. Sempre eram os melhores, então era muito difícil. Você é praticamente uma exceção, não só você, outros casos tem, mas normalmente quem passa na URGS é gente com condição financeira melhor, que teve os melhores colégios particulares e que não precisariam estudar numa faculdade federal. Perfeito, né? Exatamente isso, né? E a gente percebia isso, alguns outros colegas que nem a gente também, assim, a dificuldade e até uma certa diferenciação na época, claro, assim, na condução das coisas. Eu me lembro, curiosamente, um colega que me conhecia do unificado, disse, ué, o que tu está fazendo aqui? Eu, você é teu colega, passei no vestibular, né? Então, realmente, essa informação é importante. Quem deveria, né, fazer a faculdade? Todo mundo tem acesso, obviamente, mas quem mais tem acesso, hoje eu não sei ainda, mas assim, é quem teria condições de pagar uma faculdade particular, né?
Mas aí então fizemos a formação na URGS com muito orgulho, né? Se formamos em 1984 e aí depois fizemos residência médica no Hospital de Clínicas, que é uma outra referência na América do Sul como hospital de qualidade, não é? Em cirurgia geral. E depois, mais tarde, em 2000, eu fiz pós-graduação em Medicina do Trabalho. E aí hoje estamos exercendo o nosso trabalho. E formado, a intenção primeira já foi vir para a terra natal, no caso? Sim. A opção em fazer cirurgia geral seria aquela história assim de poder ajudar muitas pessoas e fazer quase tudo, assim, no sentido de poder ajudar as pessoas. E a ideia era justamente vir para Ijuí, né? E aí, durante que eu estava me formando na residência, eu fui contatado por, na época, era um prefeito de Ajuricaba, o Nelson Tezin me contatou. Eles iam implantar um sistema de saúde em Ajuricaba, municipalização da saúde. Era o Serafini ou era o Zanata? Zanata. É o Zanata. Prefeito Victor Zanata. Só tinha os dois lá. Na época saía um, entrava o outro. Era o Zanata, exatamente, finado Zanata. E aí depois entrou o Serafini, né? Então implantou esse sistema e aí precisavam de um médico para coordenar uma equipe multiprofissional, para ser diretor do hospital. E foi implantado isso, eu fui contratado naquela ocasião e ficava perto de Juí, aceitei isso. Eu lembro que eu te reconheci em Ajuricaba, né? E aí eu convidei você para almoçar 2 vezes na minha casa e você foi as 2 vezes. Uma coincidência, né, do almoço. Você lembra que o almoço? Não lembra? Não, convidei a primeira vez. Você trabalhou no Banco do Brasil, lá em Ajuricaba. Convidei a primeira vez um carreteiro, né? E tal, no outro passado, algumas semanas, nossa, nós vamos almoçar lá em casa, porque eu também não sabia o que tinha para comer em casa, que a dona Ilorecia, que estava em casa e fazia o almoço, as crianças lá e tal. E carreteiro, trouxe um convidado, outra vez carreteiro, eu nunca mais chamei para comer lá em casa, né? Só carreteiro, o que vai ficar pensando, né? Bons tempos, é verdade. E ali em Ajuricaba, então, a gente ficou durante 1 ano. Foi quando teve financiamento pelo Sistema Público de Saúde, né? E funcionou, era uma equipe multiprofissional, eu coordenava o hospital e toda a equipe. E aí depois houve problemas financeiros, de financiamento do Estado e tal, porque toda a saúde era gratuita. Sim. E aí, então, isso, obviamente, que demanda muito dinheiro. E aí, então, as coisas evoluíram politicamente desfavorável. E aí, então, eu acabei indo trabalhar em Augusto Pestana, um período porque eu conheci o Dr. Sidney D'Ambrosa, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito ainda hoje, anestesista aqui em Juí, pessoa qualificada, né, com muito respeito profissional e pessoal. E aí, como ele trabalhava em Augusto Pestana, e o doutor Ataídes, na época, já estava assim, pendurando as chuteiras, disse, tu não quer trabalhar lá em Augusto Pestana? Eu digo, cara, vamos dar uma olhadinha, vamos lá ver. E acabei me estabelecendo lá, e lá trabalhei durante 34 anos. Agora faz 3 anos que eu deixei de trabalhar lá, porque cansei. Não vi Augusto Pestana, lembro também lá de Augusto Pestana. Aliás, hoje em dia, eu tenho um consultório aqui na Unimed, né? Metade do meu consultório praticamente vem lá de Augusto Pestana. A gente construiu essa história profissional. Médico de família. Exatamente. Curiosidades assim importantes, né? As pessoas vão lá e consultam lá numa cidade tal com o Dr. Fausto. Aí, doutor Celso, a gente veio aqui porque o Dr. Fausto disse que tem que fazer isso, fazer o que o senhor acha? Olha a responsabilidade, né? Então, essa conquista, isso é um trabalho de formatação, assim, né? Das pessoas, essa confiança que hoje nós não temos mais, Fausto. E na medicina isso é muito ruim, sabe? A pessoa consulta aqui, consulta lá, assim, tu não tem um norte para buscar, né? Então, existem esses profissionais que se qualificavam e que davam segurança no tratamento ou na condução da doença da família, não existe mais. Há alguns dias eu fui na palestra do Dr. JJ Camargo. Meu professor. Não sei se você foi nessa palestra, ele esteve aqui em Juí. Eu estava de plantão, sim. Estava de plantão. Isso, exatamente. E ele comentou, o que ele falou na palestra, eu me vi na minha atividade, quando eu era bancário, algumas coisas muito semelhantes. Mas a questão da empatia, de olhar no olho, de tocar o cliente, de conversar, de prestar atenção, de ouvir o paciente, no caso, e ele deu muita ênfase a isso.
ele está com 70, vai fazer 79 anos, né? Continua em plena atividade, um médico, ele é especialista em cirurgia torácica. Né? Primeiro transplante de pulmão foi ele que fez aqui. Intervivos, né? Exatamente. Foi uma coisa. Então, uma palestra assim que, olha, eu creio que tenha tocado, a maioria do público ali era médico, né? Pessoas ligadas à saúde, profissionais da saúde, algo que médico de família hoje, o doutor Ataíde era um médico de família. Sim. Aqui em Juiz você cita N médicos aí, né? Que ainda tem. Né, que ainda estão clinicando. Exatamente. O doutor Camargo foi nosso professor lá na Santa Casa. A gente estava no clínica, mas você tinha passagens na Santa Casa, em algumas enfermarias que tinha lá, e ele foi nosso professor, né? Muito qualificado, e ainda hoje as informações, ele tem alguma coluna, acho que é no Jornal da Manhã, na Zero Hora, ele Zero Hora, GZH. Ele faz textos muito interessantes exatamente nesse sentido, nesta humanização da medicina que nós estamos perdendo, né? A ponto de, em algum momento, Fausto, infelizmente, nós vamos ter um robô atendendo as pessoas. A inteligência artificial vai chegar nisso, assim, ó, né? Ele comentou sobre isso. E essa qualificação, ou a falta dela, está levando a isso, infelizmente, né? A gente tem que reconhecer, e eu preciso dizer isso, que a gente conhece, assim, no dia a dia, vários pacientes que passaram por situações em que o doutor atendeu e nem me olhou. Já estava com a receita pronta, né? Isso é muito ruim, né? Então, assim, e as pessoas, além do problema da doença, que pode ser decorrente a isso, estão com carência afetiva. As pessoas estão sendo distanciadas, assim, materialmente trocadas. Então, o médico seria uma alternativa em você ouvir o paciente, examinar o paciente, que é um outro grande problema hoje, né? Então, tocar no paciente, olhar nos olhos, né? Transmitir segurança para o paciente. Nós não temos tido isso hoje, infelizmente, né? Bem complicado. Faculdades de medicina, eu vou usar o termo entre aspas, proliferação, não sei se é o termo mais adequado, mas antigamente a gente tinha faculdade de medicina em Santa Maria, em Porto Alegre, em Pelotas, se eu não me engano. Passo Fundo. Passo Fundo, 4 aí, hoje a gente encontra várias, e Juiz é um exemplo, e nós temos a faculdade de medicina. Tua opinião, Celso? Complicado, Fausto, tá? Acho que a medicina, além de ser uma ciência, é uma arte. Eu acho que medicina não é para qualquer um. Essas especialidades em que envolvem o humanismo, a humanidade, é bem complexo isso, né? E há um tempo atrás, a medicina rendia valores financeiros acentuados. Era um diferencial econômico justamente por isso, porque não haviam muitos médicos, né? Então, eu vou fazer medicina para ganhar dinheiro? Não sei se é exatamente isso, mas a maioria das pessoas hoje ainda acham isso, né? Então, economicamente viável, o que não é verdade. A proliferação dessas faculdades de medicina, do meu ponto de vista, foi para a gente acabar com isso, porque o médico era uma pessoa que influenciava muito na sociedade, tá? Tinha uma influência muito forte. E aí houve uma politização a partir de um certo momento desta profissão. E a proliferação de faculdades de medicina vem para, acho que para acabar com isso e permitir que melhore a qualidade ou a saúde das pessoas, o que não é verdade na prática. Então, a proliferação das faculdades de medicina, para mim, isso é um problema. O que nós precisamos, sim, e na época em que eu fiz faculdade já tínhamos isso, algumas qualificações no próprio curso de medicina, né? Então, assim, melhorasse os cursos que tem, ampliassem as vagas e qualificando com pessoal, professores, ou tecnicamente falando. A ampliação de faculdades em qualquer lugar, e aí entenda como você quiser, né, sem ter uma estrutura adequada, está levando a resultados muito frustrantes. Eu cito como exemplo a questão do ensino à distância, né? Curso superior à distância, né? Você vê aí qual é a única vantagem, na minha opinião também. O custo financeiro é a vantagem. Quando você vai num presencial, eu mesmo, eu sou formado em letras, né? Mas eu comecei no jornalismo, aí eu vou pesquisar uma faculdade de jornalismo presencial, custa R$2.000, R$2.500, e num EAD custa R$600, por exemplo, e forma um jornalista. Que tipo de jornalista? Sim, esse é um assunto extremamente complexo, acho que renderia um seminário para discussão desse assunto, como qualquer tipo de profissão. A medicina, como eu disse assim, ela exige raciocínio, ela exige estudo. Você tem que saber,
Você nunca vai saber tudo, porque Não. a cada momento a evolução tecnológica ajuda e muito o exercício da medicina, mas nada vai substituir a mão, o olhar. Você sentir o cheiro do paciente, olhar o paciente, a cor do paciente, o cabelo do paciente, a maneira como ele anda, como ele se expressa, como ele fala, a gente faz... E o que ele fala, né? E o que ele fala, né? Então, assim, isso é extremamente importante. E isso a gente não percebe hoje, porque é tudo meio apressado, assim. Então, o cara atende o paciente em 3 minutos, né? Isso não é assim. Então, é bem complicado. E a abertura dessas faculdades de medicina, assim, vão formar médicos, né? Ou vão se formar em medicina. Quem sabe alguns se tornem médicos realmente, né? E todos eles, ou se não a grande maioria, não vai conseguir fazer uma faculdade, fazer uma especialização como eu gostaria, então vai fazer aquela especialização que pode ou vai exercer a medicina do seu jeito, não é? Então isso não sei se necessariamente vai qualificar isso. Por sorte, né, diante de uma situação até por causa disso, agora a partir do ano que vem, eu acredito, vai haver então um exame de proficiência. Se forma em medicina, que nem o tipo OAB, assim. OAB, você vai perfeito. fazer um curso, né, de qualificação e a cada tempo também vai prestar um exame para que então ocorra a permanência ou então a qualificação do médico na área da medicina. Como você é médico cirurgião, eu vou fazer um corte aqui. Vamos falar de nativismo, vamos falar de música gaúcha, vamos falar da tua participação em centro de tradições, que você participa com muita frequência como comentarista, até como jurado de festivais de canção, festivais que nós temos aí nesse nosso Rio Grande. Onde é que surgiu também essa paixão aí pelo nativismo? Pois então, meu finado papai foi ecônomo do CTG Farroupilha, né? E lá dentro eu aprendi a dançar chula. Dançar em danças folclóricas, fazia parte do elenco e tal, e fui aprendendo isso, né? E até em alguns momentos a gente, com a professora Cléia Silva, a quem nós temos um carinho muito grande, esposa do finado Milton Silva, né? Criamos um projeto nas escolas de ensinar danças folclóricas nas escolas, e a gente participou desse projeto. Então, tive que aprender a tocar gaita, Fausto, para poder ensinar nas escolas, porque tinha uma dificuldade de encontrar gaiteiros. Então, a gente foi nas escolas ensinar a dançar. Isso foi no Colégio das Irmãs, no Ruizinho, no Grupo Escolar da Penha, outras escolas, assim, a gente ia ensinar a dançar. E, em função disso, a gente acabou sendo vice-campeões estaduais de danças infanto-juvenis. Isso, uma época, desfilamos em Carro aberto, carro de bombeiro. Aqui em Juí, tá, uma coisa assim na época, né? E a gente foi pegando gosto por isso, né? Pelo tradicionalismo. Aí, a partir de um certo momento, se envolvi com Pedro Darcy de Oliveira, Gilberto Fabrim, Carlos Costa, finado Carlos Costa, né? Paulo Sérgio Roloff, finado Paulo Roloff, seu colega no Banco do Brasil. E aí a gente participou de um grupo de estudo da cultura gaúcha. Então, a gente estudava, naquela época, as reações do movimento nas instituições, na sociedade, fazia seminários nos CTGs, nas instituições, discutindo o sentido e o valor do tradicionalismo. Houve algum evento, inclusive, que nós trouxemos o finado Manuelito Salvaris, que era presidente do MTG, para fazer um seminário no SESC, para discutir essas ações. Então, a gente fazia aquela espécie cultural, assim, né, da filosofia do movimento tradicionalista. Então, a gente foi se envolvendo nisso, nas entidades, até um certo momento. Fizemos um seminário uma vez na Câmara de Vereadores, e que foi aí que surgiu a ideia do feriado de 20 de setembro. O deputado Jarbas Lima veio fazer uma palestra sobre advogado. Não sei, acho que ele deve estar... Eu acho, não sei se o Jarbas Lima, eu acho que o Jarbas é falecido. Eu não tenho ideia, não tenho. Enfim, foi um cara que veio aqui, cidadão, um exemplar de cidadão, né? E que fez discussão, era tradicionalista também, era inclusive conselheiro do MTG, e que se fez discussões nisso na Câmara de Vereadores, e a partir dessa ideia houve então a implantação lá em Brasília de um projeto, e que acabou sendo feriado de 20 de setembro aqui em Juí. E aí, então, a gente foi se envolvendo nisso, e aí, um determinado momento, uma ocasião, Milton Silva. Conheceu o finado Milton Silva? Claro, meu colega na Rádio Progresso. Então, aí houve um festival em Cruz Alta, né? Coxilha Nativista. Famosa coxilha. Aí ele me fez um convite. Vamos lá, ser comentarista. Tinha umas
Milton, não, eu te dou umas orientações, aí tu vai lá e fala e tal, as músicas. Eu digo, ok. Estava num jogo do São Luís, à tarde, eu acho que um sábado de tarde, de noite, lá na Coxilha com Milton Silva fazer comentarista. E aí, a partir disso, então, as coisas foram se desenvolvendo. Depois, acabei me envolvendo na Rádio Repórter com João Walter, né? E aí, então, a gente começou então, a fazer comentários em vários festivais, especialmente assim na Coxilha Nativista, em Palmeiras das Missões, no Carijo. Teve mais outros festivais também que eu participei, em Santo Cristo, enfim, Juricaba, Augusto Pestana, enfim, sempre participando na discussão das músicas, né, nativistas, obviamente, certo, né, e contribuindo para a formação na qualidade da música nativista. E dentre as diversas matizes que você já citou, você também teve uma participação no futebol, na diretoria do Esporte Clube de São Luís, foi médico também lá no São Luís. Tem saudade desse tempo aí também? Tenho saudade. Olha só, né? Tu vê como é que é a coisa. Que ano foi? Lembra? Eu acho que isso foi lá para o 2000 e pouco, porque eu participei da subida do São Luís em 2005. 2005. Foi por aí, né? E a situação é curiosa até. Houve o meu amigo ainda hoje, Dr. Pedro São Felice. O São Luís está passando por dificuldades. Sempre teve. Agora acho que não tem. Mas aí o Pedro São Felice resolveu assumir a diretoria. Levantei o telefone e disse, tia, eu sou teu parceiro. Tá, beleza. E a Cirlei deixou. Com muita reserva. Certo. Com muita reserva. Aí eu acho que eu fui vice-presidente dele, foi quando... acho que não foi uma boa gestão naquela época, né? E aí depois entrou o Sadi Pereira, né? Acabei me envolvendo também, Darcy Preto, etc. e tal. E a gente foi participando, né? E aí o São Luís acabou subindo para a primeira divisão, e teve boas participações. E aí, além de dirigente, eu também, durante esse tempo, durante mais ou menos 10 anos, junto com o Dr. Armindo Pide, obviamente. Eterno Dr. Pide. Eterno Dr. Pide. A gente foi médico do São Luís durante muito tempo, várias viagens, todo o Rio Grande do Sul, dando assistência médica para os jogadores de futebol. Agora, naquele tempo, o São Luís não era... Hoje, eu diria que o São Luís está mais organizado, mais longe ainda do ideal, mas naquele tempo era, vamos dizer assim, um futebol, não vou dizer amador, mas era cada um fazendo a sua parte, tirando do bolso, quem sabe, fazendo todo dia um milagre para sustentar um clube de futebol. Né? Sem dúvida, acho que isso era a coisa mais importante, assim, o Sadi Pereira emprestando dinheiro, né, para cobrir pagamento no final do mês dos jogadores, fazendo atividades, rifas, vendendo cachorro-quente, etc., para contribuir para que o São Luís existisse e houvesse, depois de encerrado o campeonato, continuar pagando ainda dívidas grandes, né, em função dos salários dos jogadores. Era um exercício físico e mental para poder conduzir o São Luís, cada um do seu jeito, contribuindo, né? O teu trabalho não deve ter sido tão ruim, porque a cada eleição no São Luís o teu nome é citado para participar da diretoria. Olha, a gente sempre fez o nosso melhor. I do my best always. Né? Então, assim, a gente sempre fez o nosso melhor e lá no São Luís não foi diferente. Eu sempre defendi que, inclusive, o São Luís deveria ser conduzido como uma empresa, né? Com pessoas que fossem colocadas lá para conduzir a maneira adequada. E aí os dirigentes, obviamente, darem o rumo da coisa. Mas o São Luís não poderia ser amador, e nem pode ser amador. Né? Prova disso de que algumas pessoas, por vaidades, e aí não vou entrar no mérito dos que passaram por lá, acabaram afundando o São Luís. Né? E até com interesses, talvez hoje também possa ter isso, né? E no São Luís para... São Luís é uma vitrine, né? Exatamente. Assim, e a gente não concordava com isso. Achava que o São Luís tinha que ser dirigido por pessoas que tivessem competência e que trouxessem jogadores qualificados, né? E aí eu me lembro de muitos jogadores que passaram por lá e que a gente fez uma amizade assim, interessante, porque em cada momento, antes dos jogos, a gente fazia uma palestra. Eu conversava com os jogadores, contava a nossa história, né?
tentando sensibilizar os jogadores e dizer que não era só jogar futebol, que aquilo era uma profissão e que eles eram formadores de opinião, a criançada se espelhava muito, até hoje isso acontece também, então há uma responsabilidade muito grande do jogador de futebol que eles não têm noção hoje, né? Não tenho nada contra essas coisas de cortar cabelo, pintar cabelo, cada um usa do seu bem entender. Sim. Mas eu acho que, do ponto de vista profissional, você tem que ter uma postura dentro de campo, né? E isso a gente pregava muito na época e era muito respeitado por isso, né? E foi uma conquista. Então, acho que isso ainda precisa ser conduzido hoje. Alguns treinadores de futebol que passaram pelo São Luís também nos espelharam muito. Um deles, que a gente até teve uma relação bastante próxima, deve lembrar Itamar Schulli. Sim. Acho que também é treinador ainda hoje. Treinador, né? Do Retrô de Pernambuco, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Olha só, pois é, eu acompanhei, eu sabia Série que C do Campeonato Brasileiro. Ele estava lá no Nordeste, eu me lembro. E assim, que fez um belo trabalho, Sim. Um bom trabalho, ele e a sua equipe aqui no São Luís, então a gente trabalhou bastante, né? Então, e fazia essas conversas com os jogadores. Então, isso dava uma certa qualificação, além do trabalho médico que se fazia dentro de campo, também na diretoria, desenvolvendo essa elevação do aspecto humano dos jogadores. Perfeito. Você comentou no início da entrevista que já está diminuindo o ritmo, no caso, saiu de Augusto Pestana, está por aqui. Como é que está o ritmo da vida do Dr. Celso da Silva Mello hoje? Pois é, isso a gente fez um planejamento. Eu e a dona Cirlei, né, minha grande companheira, conhece, né, Fausto? Sim. Dona Cirlei. Assim, a gente fez um planejamento, assim, a partir de um certo momento, a gente começar a também viver a vida, né? Porque a gente está de passagem nesse mundo, Sim. Né, Fausto? Eu sempre digo, a gente acordou hoje, o ontem já passou, hoje eu estou acordado, amanhã eu não sei se eu vou acordar. Então a gente fez um planejamento, a partir de um certo momento, começar a nos premiar, a nos dar de presente coisas que a gente gostasse de fazer. E uma dessas coisas é a gente poder viajar, né? Então a gente optou por fazer viagens, né? Conhecemos praticamente todo o Brasil, nesse Nordeste, fora. Conhecemos o exterior. Não conheço a Europa ainda, mas os Estados Unidos eu conheço muito. Sim. Dona Paola, tua filha, está lá com o neto? Isso aí é um outro capítulo, né? Então, assim, a gente vai pelo menos 2 vezes ao ano, vai aos Estados Unidos fazer, né? Então, a gente se premiou em fazer isto, né? Então, a gente trabalhou muito em determinado momento. Mas, a partir, digamos assim, já fazia uns 15 anos, 20 anos atrás, a gente começou a ser mais seletivo. O que é isso? Assim, não vai em todas, assim, tu não vai se jogar de cabeça, assim, né? Então, assim, não é quer dizer, só nas boas, não, mas assim, você vai dar um tratamento diferenciado no teu trabalho, né? Eu gosto de fazer emergência, faço emergência, sempre fiz isso desde o 2º ano da faculdade. Trabalhei em emergência, então continuo fazendo isso, porque acho que a gente faz um bom trabalho e respeita isso e acha que na emergência é um momento extremamente importante para a saúde das pessoas ou para o problema do paciente. Às vezes, naquele momento, o médico é a única esperança que ele tem de continuar vivo. Então, eu não concordo que médicos recém-formados exerçam essa função na emergência, sozinhos, né? Porque esta qualificação, esta determinação pode salvar vidas ou não, né? Então, eu continuo fazendo emergência porque eu gosto, né? E vou continuar fazendo até enquanto for possível. Mas também assim de maneira seletiva. E o consultório, obviamente, para continuar aquela demanda de pessoas que vão lá no consultório, que aceitam o nosso trabalho, que acham que a gente pode ajudar, então a gente continua trabalhando. Mas, como eu disse, assim, seletivamente, hoje, tendo uma qualidade de vida bem melhor, graças ao trabalho que a gente realizou, podendo então ser cada dia um pouco melhor. Tem alguns médicos, e você é um exemplo, não pelo nosso relacionamento pessoal, mas que consultório não precisava ter o nome de consultório, poderia ser consultoria ou poderia ser consultória, porque muitos vão lá para contar a história, na verdade, né? É verdade, isso é interessante, né? As pessoas vão lá para conversar. Então, assim, a gente tem muitos pacientes idosos e que gostam, por essa carência Sim. afetiva. Até eu tenho dito aí, um parênteses, as pessoas têm que se preparar para esse mundo para ficarem sozinhas. As pessoas vão acabar sozinhas no mundo, né? Durante um certo tempo você fica um quadro na parede e depois de um certo tempo nem isso mais, né? Então hoje em dia as pessoas estão sozinhas, né? A gente tem tido experiências bem chocantes com relação a cuidados na família, porque os pais, a mãe em particular, cuida dos filhos
até o último minuto. Mas aí, ao contrário, quando os pais ficam doentes, os filhos não têm tempo para cuidar dos pais. Não. E isso é terrível, né? Então, no consultório, as pessoas vão lá e começam a relatar isso. Muitos começam, antes de falar, começam a chorar, né? E aí você faz uma psiquiatria, uma psicologia no consultório, você conversa com o paciente, você faz ele dar risada, conta histórias, né? E os pacientes saem de lá renovados, a ponto de vários pacientes, doutor, só em vir aqui conversar com o senhor, doutor, eu já estou saindo daqui melhor. Claro. Entendeu? Isso acho que resume realmente essa situação do consultório ser interessante para muitos pacientes. Celso, além de um prazer edificante recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fausto, de poder compartilhar com você e a tua audiência esse tipo de colocação. Houve algum momento, e aí também só para concluir, assim, a gente fez várias palestras assim, no SESI, no SESC, instituições. Houve uma ocasião que a gente participava com a Emater e fazia palestras e conversava isso, porque a gente tem uma facilidade de comunicação e elevar a moral dos pacientes, né? Então, assim, poder fazer isso para que as pessoas se sintam melhor, não há dinheiro que pague. E aquilo, de novo, assim, a mensagem final, assim, a gente está de passagem rápida por esse mundo, as coisas materiais são importantes para que você melhore de vida, você e os seus, não é? Mas não faça desses materiais um fim. Utilize-os para melhorar na vida. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Em termos de saúde, hoje nós passamos por dificuldades, em termos de imunidade das pessoas, as pessoas estão adoecendo fisicamente falando e psicologicamente falando também. E isso faz com que as pessoas sofram do grande mal nesse momento que se chama ansiedade e depressão. Muito obrigado a você e aos teus ouvintes. Dr. Celso da Silva Mello, médico, cirurgião, clínico geral, médico do trabalho, foi o convidado da semana. Aqui é o tempo todo.